Inclusive, nós temos aqui, por exemplo, outros textos, as adulterações da Bíblia. Por exemplo, o professor, ele tem alguns textos que ele quer apresentar aos telespectadores. Vão ver alguns textos que constituem as adulterações da Septuaginta da Bíblia. Nós temos no livro de Bereshit, o livro conhecido em hebraico, em grego Gênesis, somente no livro de Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 6 do livro de Gênesis, há pelo menos 28 erros de tradução. Um exemplo disso, nós podemos ver em Gênesis capítulo 6, versículo 6, onde a versão, a tradução tradicional da Vulgata Latina chegou até nós como que Elohim se arrependeu de haver feito o homem sobre a face da terra. A questão é que outras passagens das Escrituras Sagradas mostram que o Eterno não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, no original, nós encontramos o texto completamente diferente. Era bom citar esses textos. Era bom citar esses textos, querido telespectador, para que possamos entender. Por exemplo, nós temos aqui o texto exatamente em evidência. O texto em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 8, diz o seguinte, na versão de Almeida: E não forniquemos, como alguns deles fornicaram, e caíram num dia 23 mil. Morreram 23 mil pessoas. Só que esse texto faz uma referência direta ao texto do livro de Números, em hebraico, Bamidbar, 25, versículo 9, e diz: E os que morreram naquela praga foram 24 mil. Sem comentários. Vocês estão vendo a contradição? Vocês estão percebendo a contradição aí dentro da Bíblia? Bem, outros textos. Em Mateus, por exemplo, versículo 26, ou capítulo 26, versículo 17, está escrito o seguinte na versão de Almeida: E no primeiro dia da festa dos Asmos, chegaram os seus discípulos juntos de Jesus, dizendo: Aonde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? E ele disse, versículo 18: Ide à cidade, a um certo homem dizei: O mestre diz: O meu tempo está perto, e em tua casa celebrarei, e farei a Páscoa com os meus discípulos. No verso 19, os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, e mandara, e prepararam a Páscoa. A questão é, segundo a tradição judaica descrita no próprio Torá, no dia 14 do primeiro mês judaico, o cordeiro era morto, era sacrificado à tardinha. Sendo assim, viria o dia 15, que seria o dia da festa dos pães ázimos. Como Yeshua, sendo o cordeiro que foi morto no dia 14, poderia estar comendo pães com os discípulos no dia 15? Se ele morre no dia 14 e é sepultado no mesmo dia para que não trouxesse maldição sobre a terra? Ficaria 3 dias e 3 noites no seio da terra, isso quer dizer sepultado? Como ele poderia no dia seguinte estar comendo pães ázimos com os discípulos, participando da festa dos pães ázimos? Sem comentários. Isso mostra, prezados telespectadores, que o Yeshua, o verdadeiro Mashiach, e não Jesus, ele morria um dia antes, não é isso, professor? Verdade. Exatamente, no dia 14. Era o dia em que prefigurava perfeitamente o que o Eterno deu a Moshe no modelo do santuário. E aqui está falando que no dia 15 ele estava comendo pães ázimos com os discípulos. Você está percebendo aí uma contradição, uma falta de harmonia. O problema é o seguinte: falta de conhecimento dos tradutores bíblicos. Eles simplesmente omitiram fatos relaxadamente. Por isso que o texto da Bíblia diz: maldito é aquele que acrescenta alguma coisa neste livro, e maldito é aquele que coloca
ou coloca ou acrescenta coisas a mais neste livro. Por exemplo, nós temos aqui um outro texto, prezado telespectador, é de Romanos 10, versículo 4. Que coisa terrível! Eu quero ler para vocês Romanos 10, versículo 4, que diz: e o fim da lei é Cristo. Nossa, que coisa terrível! Se você pegar nos originais em aramaico, você vai ver que aquele texto foi exatamente adulterado, tendenciosamente colocado pelos padres. Veja como é que está no original, em aramaico, quando diz, em hebraico, quando diz: porque a realização da Torá é o Mashiach para a justiça de todo aquele que crê. Estes foram exemplos para que vocês possam entender que existem milhares de erros dentro da Bíblia. Bem, hoje nós temos uma Bíblia, e esta Bíblia chama-se Peshitta. Esta Bíblia, ela foi pesquisada e foi feita uma tradução dos textos. Foi feita uma tradução contextual. Nós colocamos ela em evidência, professor, como sendo restauração das brechas. Nós fizemos uma restauração das brechas. Esses erros que nós citamos aí, e mais uns 50 mil erros, nós já corrigimos desta Bíblia. E esta Bíblia é uma Bíblia mais de cunho aramaico e hebraico, mais hebraico. Ela não tem o selo de Roma, nem da Vulgata. Ela tem o selo de Jerusalém. E se vocês quiserem adquirir esta Bíblia, vocês poderão estar ligando para nós, para o nosso número 71 8735 7294 ou 71 9186 6224 ou 33262692 ou melhor 34925517. Pode escrever o nosso e-mail Evangelho Eterno, minúsculo, 1, não escrito, 1 numeral, Evangelho Eterno 1, @hotmail.com. Pois é, professor, nós queremos agradecer a sua presença aqui em nossos estúdios do Centro de Pesquisa Profético, e queremos agradecer a sua colaboração e convidá-los para outras oportunidades em que apresentarmos aos nossos queridos telespectadores outros programas. Quero terminar falando textos dos profetas quando eles dizem: o meu povo perece por falta de conhecimento. Eu quero terminar recitando uma bênção do Eterno, registrada nas Escrituras, quando ele diz: Ivarecha Adonai vishmerecha, Yair Adonai panav elecha vihuneka, Isar Adonai panav elecha asen lecha shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno resplandeça seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti levante o teu rosto e te dê shalom. Shalom, prezado telespectadores, e que o Eterno lhe dê forças para continuar a sua pesquisa e libertação que vem da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Caiu, caiu! A grande Babilônia, a mentira de Roma caiu por terra. Amém.